Tu és a esperança. Nós falamos para Cristo isso. Eu quero que você converse com Deus. Nós estamos iniciando, como vocês ouviram, uma nova série. E esta série fala sobre a esperança, boas notícias de esperança. E eu quero dar início nessa noite a isso. Essas boas novas de esperança. Começamos o ano falando boas novas de grande alegria. E que este ano seria isso. E nós temos visto isso. Você vai ver vários testemunhos do que Deus fez o ano passado para este ano na vida de muitas pessoas. A cada domingo nós vamos ter um vídeo e você poderá assistir esse vídeo de novo durante a semana em nossas redes e compartilhar também com outros. Talvez que estejam passando por situações semelhantes e você vai poder compartilhar com eles, abençoando, fazendo com que Deus use você como extensão do amor dele. Você acabou de cantar isso. Que Deus faça você uma extensão do amor dele, para todo o mundo. Nós estamos passando por dias difíceis, de notícias complicadas, um pessimismo generalizado, um negativismo, tristeza, uma improdutividade das nossas vidas. Parece que a gente não consegue fazer mais nada, parece que a gente está travado, tudo não vai, não anda. Mas sabe de uma coisa? O Evangelho de Cristo, ele tem boas novas, porque ele é a própria boas novas para nossas vidas. E uma coisa, só podemos vencer essa situação, só podemos vencer o mal com o bem. Não dá para vencer o mal com outro mal. Para com isso de tentar fazer mal para poder vencer o mal que você está vivendo. Alguém fez mal para você, você não pode responder com mal, porque aí não é vencer o mal, é multiplicar o mal. Você não consegue vencer o mal só se apropriando de notícias ruins, só se alimentando de más notícias. Eu convido você a se alimentar de boas notícias, eu convido você a se alimentar de coisas boas. Se encha de coisas boas, sabe? Se anime com as palavras de Deus de esperança. E Deus tem uma palavra para mudar a tua vida, para mudar a sua vida, para mudar a nossa vida. E nós vamos ouvir nessas próximas semanas isso. Vamos ter também aqui pastores de fora, o pastor Javão, o pastor Oswaldinho vai estar com a gente, também sendo extensão do amor de Deus por nós. Romanos capítulo 5, verso 5, é o nosso tema. É a nossa ferramenta aqui que vai nos mover. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 5. Ele diz assim: e a esperança não decepciona, não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o amor não nos decepciona. Por causa desse amor, a esperança não decepciona, por causa desse amor que veio de Deus sobre nós. E que de nós seja extensão para outras pessoas. Sabe? A esperança não nos decepciona, mas nós nos decepcionamos. Nós nos decepcionamos com tantas coisas, com tantas pessoas, principalmente conosco mesmo. Nós nos decepcionamos conosco mesmo. Fazemos promessa quebramos as promessas. Estamos diante de Deus prometendo muitas vezes mudar e erramos. Estamos diante da nossa família falando, eu vou mudar, eu vou fazer diferente e não conseguimos. Nós nos decepcionamos. Se você pode pensar, a pessoa que mais decepcionou você foi você mesmo. Se eu olhar para a minha vida, quem mais me decepcionou fui eu mesmo. Decepcionei a mim mesmo. E isso acontece principalmente nas tentações. No momento que o diabo vem, ou a nossa natureza vem para nos fazer cair, nos fazer errar, desviar, não acertar o alvo. Você tem sido tentado, o mal tem te rondado, você sente isso. Eu sinto muitas vezes isso. Temos uma palavra de Deus, do céu, para gerar e ativar em você esse renovo, esse avivamento, esse avivar, trazer a vida em seu coração. Boas notícias de esperança para vencer as tentações. E aí eu quero
O texto desta noite fica em Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13. Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13. Na realidade, nas próximas semanas, a gente vai ver várias histórias no Evangelho de Lucas. E a partir dessas histórias do Evangelho de Lucas, buscar esse renovo para as nossas vidas. Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13. É uma história conhecida por todos, a tentação de Jesus Cristo. E nós vamos tirar desse texto algumas lições para vencer as tentações. Nós temos um chamado dos evangelhos para a gente orar. Vigiem, orem para que vocês não caiam em tentações. Jesus estava dizendo isso. Nós temos Paulo quando escreve a Timóteo, fuja dos desejos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. O texto talvez mais conhecido sobre tentação é quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz assim, olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Olha a promessa de Deus para as nossas vidas. Vocês não vão ser tentados além do que podem suportar. Se forem tentados além do que podem suportar, tenham a certeza de que Ele já preparou um escape, para que vocês possam suportar. Ele já deu para você e para mim as condições para suportar. E se chegar um momento que nós não temos condições de suportar, Ele providencia o escape, para que a gente possa suportar. É assim a palavra de Deus. Ele faz isso conosco, Ele nos prepara para isso. E Deus prometeu, e vai cumprir, tem cumprido. Não vem sobre nós algo que nós não possamos suportar. Quando você é tentado, eu vou pedir vou te orientar. Primeira dica, redirecione a sua atenção. Não fique olhando a tentação. Não preste atenção à tentação. Você não derrota a tentação combatendo a sensação que ela traz. Se você ficar combatendo a sensação que ela traz, você não combate ela. É fácil. O vício não fica tentando derrubar a sensação de prazer que o vício dá. Porque essa sensação de prazer, ele derruba você. Você precisa desviar a sua atenção da raiz do problema. Da própria droga. Você precisa desviar da própria droga. Não da sensação que ela gera em você. Porque essa sensação é muito boa. Se não fosse boa, não teríamos pessoas buscando ela e o prazer nela. Você decididamente tem que fugir. Precisa fugir. Não enfrente a tentação. Fuja dela. E a tentação começa no pensamento. Portanto, a melhor arma para vencer é desviar o pensamento. O que capturar a sua atenção, ganha você. O que ganha a sua atenção, ganha você. Já percebeu isso? O que chama e captura a sua atenção, ele te leva. É assim, o comércio vive disso, as propagandas de televisão vivem disso. Nem propaganda. Se você estiver conversando com alguém e a pessoa começar a bocejar, você vai bocejar também. Porque aí você vai ficar olhando a pessoa bocejando, você está bocejando igual a ela. Nós somos humanos e somos assim, Nossos olhos captam a atenção, aquela informação e geram em nós o intuito de repetir aquilo. Então a gente precisa desviar a nossa atenção. Não podemos olhar para aquilo. Jó fala assim, eu fiz um acordo com Deus, de não olhar com cobiça as mulheres. Eu fiz um acordo com Deus, eu não vou olhar com cobiça. Se alguma coisa já me leva a cobiçar, eu tenho que desviar o meu... O Davi fala assim, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, ou senão eu vou ficar ali.
Já percebeu que você ficou ligado a uma coisa, daqui a pouco você percebeu 2, 3 horas ali, né? Ou Twitter, ou, né, rede social, não é? É assim, porque ele chama a atenção e é de Deus. Tiago escreve isso, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta. Tiago fala isso bem claro lá, Tiago tenta. Deus prova crescer. É para causar destruição, vem de Deus, vem do diabo, vem do a cair. Então essa tentação é isso. E não dizer que ela vem de Deus. Confundindo tentação com provação. E chama a tentação de provação. Não é tentação apenas como uma possibilidade. Cair. Ela é feita para você e para mim, para eu cair. Nós cairmos. Mas a tentação é uma oportunidade para você fazer a coisa certa. Lembra que eu falei em 1 Coríntios, capítulo 10, né, nenhuma tentação nos sobreveio que não possamos suportá-la. Então, se vem tentação, toda tentação eu posso suportar, e toda tentação que eu não posso suportar já tem um escape dado por Deus, se eu caio, a decisão foi minha. Porque eu tenho a opção. Eu tenho a opção de não cair. Eu tenho a opção de não deixar-me seduzir por ela. Você tem, não é que você não tem opção. Não tem jeito, tem um jeito. Ah, não tem, eu vou cair sempre. Não, você não pode pensar assim, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus alimenta em você o seguinte, você pode sim dizer não à tentação. É a sua decisão. Você precisa tomar uma decisão diferente. Você precisa tomar uma posição diferente. E olha, quando você vence a tentação, você se aproxima mais da imagem de Cristo. Você se torna mais semelhante ao caráter de Cristo. Você se torna mais cristão. Cada vez que você vence uma tentação, você se torna mais cristão. Mais Cristo no meio do mundo. Você se torna mais semelhante a Ele. Porque Ele é aquele que, mesmo tentado, não pecou. Mesmo tentado, não pecou. Os estágios da tentação é desejo, dúvida, decepção, tristeza e culpa. Você nunca vai vencer a decepção e a culpa se você cair no desejo e na dúvida. Agora, se você resistir ao desejo e à dúvida, você nunca vai passar pela tristeza e pela culpa, pela decepção e pela culpa. Então, se aplique a vencer o desejo e a dúvida, porque assim você não vai se decepcionar e não vai se sentir culpado. E lembra o que? A esperança não decepciona. A esperança age no desejo e na dúvida. Ela alimenta o seu desejo a Cristo e ela tira as dúvidas. Vamos para o nosso texto? A tentação de Jesus. E ele diz assim, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeira lição, ande na presença do Espírito, cheio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Viva uma vida cheia do Espírito. Preencha a sua vida com o Espírito Santo, não haverá espaço para a tentação lhe atacar. Viva uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo. Sabe, traz vida sobre você, traz resistência. Quando você para de ouvir e dar espaço ao Espírito Santo, quanto mais espaço você dá para você mesmo e menos para o Espírito Santo, você fica mais suscetível às tentações. Você fica mais fraco diante das tentações. Jesus estava cheio do Espírito Santo e com isto voltou do Jordão quando ele havia sido batizado e foi ao deserto. Sabe? Alimente. O Espírito Santo é um combustível em você, que faz você não parar diante das tentações, faz você passar por elas. Né? Ele não faz você imune delas.
Elas virão, mas você vai estar cheio do Espírito. E outra coisa, o deserto é uma realidade nas nossas vidas. Segunda lição é essa, sabe? Saiba que dias de deserto podem chegar e vão chegar na sua vida. Chegou para Jesus. Vai chegar para você. Dias de deserto vai chegar para você e para mim. Ele foi levado ao deserto. E eu vou dizer para você, deserto não é diabólico. Momentos difíceis da sua vida não são diabólicos. São divinos. Deus usa o deserto. Deus nos permite passar pelo deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. O deserto não é tentação. Momentos difíceis da nossa vida não são tentações. Mas as tentações acontecem e nos atacam muitas vezes no deserto. Eles aproveitam o deserto das nossas vidas. O diabo aproveita isso. As nossas próprias fraquezas se afloram em momentos difíceis de deserto. Mas o deserto são situações e momentos que nós passamos em nossas vidas. Eles não são tentação, são momentos difíceis. É diferente, mas a tentação acontece nesses momentos difíceis. O que aconteceu com Jesus foi a tentação nesse deserto que ele estava passando. Mas ele passou no deserto porque Deus assim o permitiu. O Espírito Santo levou ele lá. A nossa luta não é contra desertos, e sim contra a tentação. Nós precisamos vencer as tentações. Nós vamos enfrentar os desertos. Nós vamos passar por eles. Mas a nossa missão não é vencer os desertos. É vencer as tentações. Percebe isso? Você vai passar pelos desertos. E você vai caminhar, você vai sair dele vencedor. Mas os desertos existirão em nossas vidas. De vez em quando eu falo com pessoas que a semana parece uma semana terrível. Acontece algo terrível na segunda, na quarta, na quinta, na sexta. O cara chega no sábado assim, ó. Meu Deus, Senhor Deus, que semana foi essa? Foi a semana do deserto. Senhor Deus, que ano foi esse? Foi o ano do deserto. Para muitas pessoas. Talvez hoje está sendo um dia de deserto para você. Ou talvez você está saindo do oásis e percebendo que vai ter que passar pelo deserto a partir de amanhã. E eu vou dizer para você, vença em nome de Jesus e com Jesus o deserto. E você vai passar por ele. Mas se preocupe com as tentações. Desertos com Deus são pedagógicos e terapêuticos. O deserto com Deus é para ensinar, é pedagógico. E é para cura, é terapêutico. Ele nos cura. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto para curar as nossas feridas. Não para produzir feridas novas, mas para curar feridas. Para levar você a pensar, reavaliar, entender como que está sendo a sua vida. E assim tratar você de todo aquele problema que já está em você. E aí há uma expurga e ele vem para fora e você consegue tratar esses problemas. Terceira lição. Nós encontramos aí no verso 2. O Espírito levou ao deserto. Verso 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, teve fome. Durante 40 dias ele não comeu nada. Durante o tempo que ele estava lá, ele fez um propósito diante de Deus. Ele jejuou diante de Deus. Ele jejuou como filho do homem. Será necessário perseverança, resistência, resiliência, confiança. E você precisa fazer um propósito diante de Deus. Eu estou no deserto, Pai. Eu não vou me dedicar a buscar um prazer ou situações que supram as minhas necessidades, mas eu vou estar na sua presença. O jejum não é para matar o corpo, mas é para fortalecer o espírito. Vou repetir, jejum não é para matar o corpo, mas é para fortalecer o espírito. E aí você precisa alimentar o espírito. Você precisa ficar fazendo isso, de alimentar o seu espírito.
E o que Jesus fez foi esse tempo. Tá? Os desertos, né, são momentos também de você fazer isso. É um momento que eu estou passando de sofrimento, de dores, e eu não posso focar na ideia de buscar prazer. Mas eu preciso entender que eu preciso alimentar o meu espírito. Então, o meu foco não vai ser o meu corpo, o meu prazer, mas o foco vai ser o Espírito Santo, a minha comunhão com Deus, para que eu consiga passar por esse momento. Não desista, não se entregue, né? Rick Warren tem uma palavra que diz assim: não desista nos dias das trevas de deserto do que Deus revelou você no dia de luz. As promessas que o Senhor fez para você no dia de luz, nos dias bons de fartura, no deserto, não esqueça disso. No deserto é o momento de você lembrar das promessas de Deus. Lembrar do que Deus já falou para você. Lembrar do que você já teve com Deus antes. É isso que alimenta o seu espírito. É isso que alimenta a sua fé. É isso que te faz caminhar, mesmo sem água, mesmo sem comida. É isso que te faz caminhar, mesmo sem sentir-se amado. É isso que te faz caminhar, mesmo que você se sinta desprezado. Sabe? É você lembrar das promessas de Deus. Uma coisa que os salmos fazem é lembrar que nós fomos protegidos por Deus e Deus nos livrou do Egito. E faz lá isso, repita isso. Conte as histórias do passado. Saiba o que Deus fez para você e para sua família no passado. Para que nos dias de necessidade, nos dias de deserto, você lembre disso. Você vai lembrar das promessas. Então não esqueça. Não desista das promessas de Deus. As promessas que Ele fez para você no tempo de fartura e no tempo de luz. Porque quando você estiver em necessidade ou nas trevas, você vai lembrar e é isso que vai te fortalecer. E vai fazer você continuar. Faça um propósito com Deus quando o deserto chegar. Faça isso. Né? Dedique-se a isso. Alimente o seu espírito. E deixe a tentação da carne de fome. Deixe a tentação morrer de fome. Não alimente ela. Alimente a promessa e o Espírito e a sua fé. E uma coisa muito linda no verso 3 existe. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Lembra que eu falei de desejo e dúvida? Olha a dúvida. Se és, está brincando? Ele fala para Jesus, se és filho de Deus. Ele quer questionar, ele quer colocar dúvida se era ele o filho de Deus. Você talvez possa estar passando, e depois de passar um período no deserto, você pode chegar a essa dúvida. Já está falhando o microfone? Não, né? Espero que não, hein? Eu estou aqui, você não me conhece, mas geralmente esses microfones headset falham comigo. Né? Com o Cris não, com o Leandro muito menos, mas comigo falha. Então eu já tenho um microfone ali, se precisar eu pego ele. Sabe, quando você passa pelo deserto, vem as dúvidas. Será que você é filho de Deus? E o diabo fala assim, será que você é filho de Deus? Será que você tem pai ainda? Será que o Pai do céu está acompanhando você? Parece que você não tem mais pai. Parece que você não tem mais um Senhor na tua vida. Eu acho que você não é filho de Deus, porque o filho de Deus não sofre tanto assim. Eu acho que você não é filho de Deus, porque o filho de Deus não passa por situações que você tem passado. O diabo vai para Jesus, e se ele foi para Jesus, imagine comigo e com você. Se ele tentou produzir dúvida em Jesus, imagine entre eu e você. Com certeza ele vem sobre nós. E ele coloca dúvida sobre esse relacionamento entre nós e Deus, essa paternidade. Ele coloca dúvida se somos de Deus ou não, se somos filhos de Deus ou não. Ele coloca dúvida se o nosso Pai do céu está olhando para nós. Repito, olha, se o diabo fez isso com Jesus, muito mais ele vai fazer com você e comigo. Sabe? Mas é preciso lembrar
Lembrar do quê? Lembra de onde Jesus saiu? Ele saiu do batismo, saiu do Jordão e o Espírito levou ele para o deserto. Ele saiu da onde? Do batismo. O que acontece no batismo de Jesus? Hein? Quando Jesus sai das águas, o que acontece? Há uma voz que diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí chega, depois de 40 dias, o diabo fala, se és filho de Deus. Ele quer fazer com que Jesus esqueça o que Jesus tinha ouvido no seu batismo. O diabo quer que você esqueça o que você ouviu de Deus, dizendo assim, filho amado, você é minha filha, você é meu filho, eu te recebo como filho, porque todo aquele que crê em Jesus tem o direito de ser chamado filho de Deus. Mas na hora das tentações, o diabo quer colocar essa dúvida, será que você é filho de Deus? Se és, então faça isso. Primeiro, não tenho dúvida, eu sou filho de Deus. Eu fui recebido por Deus como filho. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Em meio ao deserto, aos momentos difíceis, vai vir essa dúvida e você precisa alimentar o teu espírito e dizer, sou filho de Deus. E o Espírito vai testificar em nós, como diz Hebreus, que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica em nós que somos filhos de Deus. Esquece esse negócio. Será que você é filho de Deus? Se você for filho de Deus, então você vai precisar fazer isso. Eu sou filho de Deus e não há dúvida que eu sou filho de Deus e não vou fazer isso. E aí, Jesus não faz isso. Olha o verso 4. Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Sabe? Satanás é o pai da mentira. E ele quer fazer você se enganar com isso. Supra a sua necessidade de fome, faça essa pedra virar pão. Supra a sua necessidade e faça essa pedra virar pão. Mas eu vou fazer isso desobedecendo a Deus? Não. Porque nem só de pão vive o homem. Nem só de sexo vive o homem. Nem só de adultério o homem tem alegria ou a mulher tem alegria. Não vou ficar em condições de ganhar dinheiro por causa de roubo. Sabe? Eu tenho que entender isso. E Jesus respondeu isso. Não é só disso que eu vivo. Eu não dependo, a minha vida não existe por causa do pão. A minha vida não existe por causa do dinheiro. Então eu não vou me vender para ter dinheiro. Eu não vou mentir para continuar tendo emprego. Porque nem desemprego, nem só de emprego vive o homem. O Senhor há de suprir a minha necessidade. E eu sou filho de Deus. E eu não preciso me vender por causa disso. E não se venda por causa disso. Mas aí você precisa o quê? Estar pronto para isso. Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem. Ande satisfeito e bem alimentado. Ande de tanque cheio você. Se alimente da palavra de Deus. Fique bem alimentado para poder responder. Se você estiver com fome, quando a tentação chegar, sabe? Quando você precisar atravessar os dias de grande deserto, talvez você vai comer qualquer coisa que te apareça. Talvez você vai aceitar qualquer coisa que te oferecerem. Né? Uma dica, né, que existe, você não pode ir no mercado fazer compras com fome. Porque você vai comprar e vai pegar aquilo que você não precisa. Você vai gastar mais dinheiro, né, com aquilo que você não precisa. É uma dica, viu? Se você nunca ouviu isso, coma, tome um lanche antes de ir no mercado. Se você for no mercado com fome, você vai comprar mais coisas do que você precisa. Você vai pegar coisas de que você não necessita. E se você estiver com fome, você vai aceitar a oferta de comida
seja qual for ela. Então, seja bem alimentado. Se alimente bem de um casamento feliz. Para não aceitar a oferenda de outras pessoas na tua vida. Seja feliz, porque você não vai ter oferta de felicidade através das drogas. Você não vai precisar delas para isso. Não preciso disso. Porque não é só disso que vive o homem. Por quê? Porque eu estou sustentado. Eu estou bem alimentado. Então se alimente bem de relacionamentos saudáveis. Se alimente da palavra. Ou qualquer pregador vai seduzir você. Ou qualquer herege vai levar você. Ou qualquer vento de doutrina vai levar você. Se alimente bem da palavra de Deus. Para que você não seja levado por esses ventos de doutrina. No momento difícil você vai acreditar em qualquer promessa. Em momentos difíceis você vai acreditar em qualquer voz que chegue para você. E vai falar isso para você. Se alimente. Porque você vai resistir às oferendas, às ofertas de Satanás. Nos momentos de tentação. Verso 5, ele continua. O diabo o levou em um lugar alto e mostrou, num relance, todos os reinos da terra, do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-los a você, a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Se me adorares, tudo será teu. Sabe, Satanás é o pai da mentira, como eu já disse. Ele não pode te dar o que ele não tem. Ele não pode te dar um casamento feliz porque ele não tem isso. Ele não pode te dar uma satisfação completa porque ele não tem isso. Ele não pode te fazer o vencedor porque ele é derrotado. Então não vá na onda dele. Ele é um mentiroso. Cuidado com fama, dinheiro, posição, cargos elevados. Não venda a sua alma por uma promoção. Não troque sua reputação por uma cantada sexual. Não troque o seu casamento por um assédio sexual, em nome de Jesus. Não faça isso. Porque isso é mentira do diabo na tua vida. Ele está mentindo para você. Ele não está te dando algo, porque ele não tem isso. Ele está querendo que você perca o que você tem. Que você abra mão disso, que você venda a sua alma, que você acabe com a sua reputação, que você destrua o seu casamento e a sua família, pela cobiça de algo que ele está te oferecendo. Resista a isso. Esteja satisfeito com o que você tem, com o que Deus tem te dado. Em Filipenses, Paulo fala assim, é interessante, ele fala depois de receber oferta. As pessoas vão e levam oferta para ele, financeira, e ele aceita, e para agradecer ele diz assim, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu aprendi a viver alegre e satisfeito com muita comida e com pouca comida. Então, quando eu estiver com pouca comida e com fome, eu não vou aceitar qualquer comida. Por quê? Porque eu aprendi a satisfazer-me com isso. Se eu não tiver dinheiro no bolso, eu tenho que ficar satisfeito porque eu não tenho dinheiro no bolso. Porque senão eu vou aceitar oferta de dinheiro. Sabe? Não é que eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar para ter dinheiro no bolso. É claro. Eu vou lutar para isso. Mas eu não vou me vender por causa disso. Eu vou ficar feliz. Porque se eu ficar triste e murmurar, eu sou presa fácil para as tentações. E aí eu me entrego a essas tentações. E estamos falando que você pode vencer e pode resistir às tentações. Olha o exemplo de Cristo.
Não, não preciso disso. Né? Não preciso disso. E aí ele fala que eu te darei toda a autoridade e tal, né? E tudo será teu. Seja fiel em todo tempo ao único Senhor. Né? Só há único Senhor no céu e na terra. Só há um Senhor. Só há um Senhor. Tá? Está lá, a irmã Marinalva está passando um pouco mal ali, né? E aí o pessoal já está atendendo ela ali, né? Os seus filhos estão ali com ela, tá? Só temos um Senhor, não entregue a sua vida a outro senhorio, não siga as ordens de outro. Satanás diz, eu tenho autoridade e posso te dar autoridade. Ele não tem autoridade. Olha, eu vou dizer para vocês, o diabo é poderoso. Sim, uma vez eu falei isso, alguém falou assim, imagina, o diabo é poderoso. Eu falei para alguém assim, sabe que o diabo cura? O cara, não, quem só cura Deus. Não, o diabo cura também. Sim. Quem dá sucesso para uma pessoa? O diabo dá sucesso para uma pessoa. Dá fama, dá dinheiro, dá sim. Mas sabe uma coisa? Quem que você quer servir? Aquele que está abaixo ou aquele que está acima? Eu prefiro servir aquele que está acima. Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é onipotente. Ele é todo-poderoso. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele está acima de tudo e de todos nós. É Deus, Jesus Cristo. E Ele foi colocado acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o joelho. Significa que Satanás tem que se curvar diante de Jesus. Então, cuidado com isso. Seja fiel ao único Senhor, Jesus Cristo. Porque ele responde assim, olha aqui, verso 8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. E este preste culto é servir. Só a Ele você vai servir. A palavra para culto aqui é serviço. A tradução é serviço. Adore a Ele. E só a Ele você sirva. Só a Ele você preste serviço. Só a Ele você se torne servo. Se você aceitar a tentação, você está começando a ser servo do diabo. Não seja servo do diabo. Seja servo de Jesus Cristo. Seja servo de Deus. E Deus diz assim, só a Deus sirva. Ele está dizendo assim que eu estou servindo ao meu Pai. Eu faço o que meu Pai quer para mim. Eu não faço as coisas a partir de mim, mas a partir de Deus, o meu Pai. E a Ele eu sirvo. Sabe? A Ele eu sirvo. E aí vem diabo e leva para Jerusalém. Coloca ele no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo. Diz aí o verso 9. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a esse respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não prove o Senhor, seu Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Sou crente. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei abalado. E aí o cara entra para a balada. Não. Já fui drogado, mas nunca mais sou. Eu posso ir e ficar no meio deles, que eu não tenho problema, porque agora eu sou filho de Deus, 1000 à minha direita, vão cair, 10.000, e eu não vou ser abalado. E aí ele vai e fica no bar, na rodinha dos drogados. E aí? Daqui a pouco ele bebe, daqui a pouco ele está usando drogas. E aí ele não entende, mas por quê? Eu sou filho de Deus. Cuidado, não coloque Deus à prova. Eu vou falar com aquela mulher, mas é só uma conversa. É só conversa. Se é casado, você não vai falar com ela.
Mulheres, aquele homem é simpático, mas é só papo, é só amizade. Ele se preocupa com a minha vida. Será? Pare com isso. Não coloque Deus à prova. Adolescentes, cuidado, não coloque Deus à prova. Não aceite convites que você já está sabendo que vai rolar outra coisa. Você vai para lá para quê? Você vai lá para quê? Para que você vai lá? Ô diabo, para que eu tenho que pular desse pináculo? Só para os anjos me servirem? Só para todo mundo ver que eu sou o tal? Não, eu não vou te obedecer. Cuidado com isso. Cuidado com os desafios. Se você me ama, então vamos comigo para o motel. Para com isso. Cuidado com os desafios do diabo. O diabo desafiou Jesus e Jesus disse: não, não ponha à prova o seu Deus. Não prove o seu Deus. Provar aqui é questionar, é colocar em dúvida. É diferente quando você está aí falando, mas a palavra de Deus diz que a gente precisa provar o Senhor. Né? Porque lá o Salmo diz, provai e vejam como o Senhor é bom. Não, é experimentar. Em Salmo 34 é experimente. Não é coloque a prova, é prove. Experimente. Né? É diferente. Cuidado com Malaquias 3:10. Né? Tragam o dízimo todo à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Malaquias 3:10. Prova. Então ponham-me à prova. Deus fala isso, mas não é ponham-me à prova no sentido de testar. Não. Experimentem de mim e vocês verão o que vão acontecer na sua vida. Sabe? Experimentem. Vivam isso. E vocês vão ver como que eu vou fazer com vocês. Né? Façam isso na sua vida. Não é questionando Deus. Jesus fala para o diabo assim, olha, não prove a Deus. Não questione a Deus. Não usurpe a Deus. Não provoque a Deus. E eu vou te avisar, não faça isso. Tentação é um momento que muitas vezes nós somos levados a provar Deus, ou questionar Deus, ou testar Deus em nossas vidas. Né? Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Isso é tentação. Resista à tentação. E você pode. Você tem a opção. Você tem como dizer não a isso. Jesus assim o disse. E quando você fala não, você se torna mais parecido com Cristo. Mais semelhante a Cristo. É isso que o Senhor está nos dizendo. Sabe? De estar assim com Deus. Não é por força, por violência. Com Deus não precisa dessas demonstrações de poder. Ele é poderoso, ele não tem que provar nada a ninguém. Você não tem que provar nada a ninguém. Você precisa apenas viver. Viver como filho de Deus. Tá? Então resista à tentação. Não dê ouvidos a isso. Permaneçam atentos. Porque também tem uma informação importante. Ele continua o texto. Verso 12. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aí encerra. Verso 13. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou. Termina assim? Não. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, você vai perceber que não termina assim. O diabo o deixou. Não. O diabo o deixou até ocasião oportuna. Você venceu uma tentação, o diabo o deixou. Pode ter certeza. Se com Jesus, o diabo deixou ele para esperar o momento certo de novo para poder atacar, imagine com você e comigo. Nós vencemos tentações, mas pode ter certeza, o diabo não desiste. Quando eu aceito a Jesus Cristo, o diabo desiste de mim. Não desiste, não. Ele perdeu você. Você é salvo em Cristo Jesus. Mas ele quer acabar com a tua alegria. Ele quer destruir a tua vida. Você já vai ser salvo em Cristo Jesus, mas você vai ter a opção de escolher: vivo
em Cristo Jesus com alegria plena, completa, satisfeita, produzindo, gerando frutos, ou vive uma vida triste, mesmo salvo vivendo uma vida triste. Tem muitos filhos de Deus vivendo como órfãos, mesmo tendo um pai. Como é terrível isso. Viver como órfão, mesmo tendo um pai. Porque eles não desfrutam do pai. Se você lê a parábola do filho pródigo, você vai ver que o filho que ficou em casa, ele tinha passado o tempo todo em casa, mas vivendo como se não tivesse um pai. Igual, ou talvez pior do que o seu irmão, que estava longe da casa do pai. Você está salvo, você está numa igreja, então viva como filho. Viva a paternidade do pai. Viva a presença do pai na sua vida. Não pare de viver isso. E saiba que o diabo, ele vai continuar querendo tirar de você essa certeza de filho que você tem. Causar dúvidas em você. E fazer você cair em tentação. Em ocasião oportuna, ele volta. E ele espera, porque o diabo é como um leão que anda rugindo, bramando, procurando a quem possa tragar. Procurando a oportunidade, ou procurando o momento oportuno para levar você a cair em tentação. A errar, a decepcionar a você, decepcionar a sua família, decepcionar Deus e todos. Sabe, você precisa entender isso. Fazer você perder seus melhores dias é o que o diabo quer. O projeto de Deus é recuperar a sua vida, é incluir pessoas na sua vida para fazer você crescer cada vez mais. Esconder a sua dor só torna ela mais forte. Esconder o seu pecado só torna ele mais forte. Satanás quer que você pense que os seus pecados são exclusivos e que você precisa mantê-los em segredo. Porque ele sabe que aquilo que você guarda, ele consome você. Aquilo que você esconde, ele te corrói. Ele destrói você por dentro. Não tenha vergonha. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A diferença é que alguns se arrependem e desfrutam do perdão. Outros se escondem e acabam sendo corroídos, consumidos por dentro. Pela culpa, pela tristeza, pela decepção. Não guarde. Aquilo que você não pode falar já está fora de controle. Você acha que manter segredo é controlar, é mostrar que você tem poder. Não. Quando você guarda algo em segredo e você não pode falar, você não consegue falar. Quando um pecado você guarda e não confessa, é porque esse pecado já saiu fora de controle. Você não tem controle sobre ele. Você apenas não está falando dele, mas ele perdeu o controle. Ele está te consumindo. Recentemente eu falei para um rapaz que você precisa falar daquilo que você fez de errado. Mas e aí, como que vai ficar o meu casamento? Ele falou, não sei como vai ficar o seu casamento, mas essa mentira está fora de controle. Você precisa voltar a ter controle sobre a sua vida. E você não perdeu o controle da sua vida. Aí ele chorou e falou, sim, eu quero servir a Cristo. Eu quero voltar à comunhão com Deus. Então não tem outro caminho a não ser falar a verdade. A não ser confessar. Colocar para fora. Porque na hora que você fala e confessa, você toma de volta o controle da sua vida. Aí sim, você está sendo poderoso em Cristo Jesus. É hora de falar. É hora de confessar o seu pecado ao Senhor. Sabe, você não precisa viver assim o resto. Você não precisa viver debaixo da culpa, tristeza, decepção para o resto da sua vida. Hoje você pode mudar isso. Agora você pode mudar. Eu sei que os seus pecados talvez sejam antigos. Talvez estejam arraigados em você.
E você nem mais percebe o cheiro deles. Você nem mais percebe que você peca. Você esqueceu que era pecado, porque você escondeu isso de você mesmo. Você se convenceu que não era pecado, mas você sabe que é. E só tem uma chance, só tem algo que resolve pecado: arrependimento e confissão. Isso cura. Isso resolve. Isso realmente vence. Jesus vai envolver você. E se você não fala, é porque você é orgulhoso. E ao orgulhoso, ao soberbo, Deus resiste. Mas ao humilde, Deus recebe. E Deus age. Sabe? Deixa Jesus limpar toda a tua vida. Não só daqui para frente, mas o passado e depois daqui para frente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confesse a Ele. Jesus vai envolver outras pessoas no processo de cura na tua vida. Jesus sabe disso. Jesus pode. Você estava falando assim, mas pastor, isso vai envolver pessoas que eu não queria que envolvesse pessoas. Ela já está envolvida. E Jesus sabe disso. Pastor, você não sabe que eu vou ter prejuízos com isso. Jesus já sabe que você vai ter prejuízos. Mas que o lucro que você vai ter é maior do que qualquer prejuízo que você terá. Olha para Jesus. Aceite Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você, e você não esqueça. Para todos vocês. Para mim eu tenho que falar isso também. Você nunca vai dizer não a Satanás se primeiro não tiver dito sim a Jesus. Você não consegue falar não a Satanás se antes você dizer sim a Jesus. Então esquece isso de se preparar para Cristo. Deixa eu resolver, depois eu falo com Deus. Eu sei que quando eu estiver diante de Deus, eu preciso me apresentar limpo. Então eu vou resolver algumas coisas para poder ir na presença de Deus. Esquece, você nunca vai resolver as coisas. Você tem que dizer sim a Jesus, para depois dizer não ao diabo. Você tem que dizer sim a Jesus, para depois dizer não ao adultério. Você tem que dizer sim a Jesus, para depois dizer não à fofoca. Você tem que dizer sim a Jesus, a verdade, para poder falar não à mentira. Você tem que dizer sim a Jesus para recusar o dinheiro falso, de roubo. Você tem que dizer sim a Jesus para depois dizer não às drogas. Mas tem que dizer sim a Jesus. Sim, Jesus. O que o Senhor quer de mim? Sim, Jesus, eu vou me tratar. Sim, Jesus, eu vou procurar profissionais. Sim, Jesus, eu vou falar com a minha esposa. Sim, Jesus, eu vou falar com a minha mãe. Sim, Jesus, eu vou falar com o meu amigo que ele vai me apoiar. Sim, Jesus. Fala sim para Jesus. Diga sim para Jesus. E Ele vai caminhar com você para que você diga não a Satanás. Não ao diabo. Não às tentações. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, o desafio agora é dizer sim a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Venha com o Teu Santo Espírito nesse momento, Pai, fortaleça cada um de nós. Pai, fortaleça cada um que está aqui, cada um que está me ouvindo em casa, ou que vai me ouvir, Pai. Que eles deem ouvidos não a mim, mas dê ouvidos ao Senhor. E o Senhor está dizendo assim, venha, confesse o seu pecado, eu vou te perdoar. Eu sei que Jesus está agora dizendo assim, diga sim para mim que eu vou estar com você, eu tenho planos para a sua vida. Eu sei como posso fazer você passar por esse deserto, sem cair em tentação. Porque eu vivi isso, Jesus está dizendo, eu vivi isso. Eu sei o que está passando pela sua vida hoje. Eu sei o que você está escondendo há tantos anos. Eu sei o pecado que você esconde. E as suas fraquezas, eu sei, eu conheço todas. Diga sim, para que eu te caminhe, conduza à cura, ao reavivamento, à plenitude da presença do meu Espírito em você. Jesus está dizendo isso agora. Ó Pai, eu sei que o Senhor é onipotente e a Jesus foi dado toda a autoridade
todo o poder. Venha sobre nós o teu Espírito. Renova em nós a esperança de sermos preenchidos pelo teu amor. E com amor, venhamos a confessar os nossos pecados. Com amor, venhamos a ouvir e a apoiar pessoas que estão agora tomando a decisão de abandonar os seus pecados, abandonar a sua vida de tentações. Senhor Deus, tem pessoas agora que estão no meio da tentação e tomando a decisão de não. Estão falando não ao diabo. Estão falando sim ao Senhor Jesus. Eu sei que nesse instante pessoas estão entregando a sua vida a Jesus. Pessoas aqui estão olhando para Jesus e falando assim: sim, Jesus, eu confesso o meu pecado ao Senhor. Pessoas agora estão sendo perdoadas. Pessoas agora estão sendo vivificadas pela tua palavra. Palavra de poder. Ó Senhor, transforme as nossas vidas. Renove, traga sobre nós a esperança que não decepciona. O povo está cansado de viver decepcionado. Que vivam agora a alegria da esperança em Cristo. A certeza da glória de Jesus. A alegria de se sentir perdoado, lavado, purificado, limpo. Perdoado. É o que eu te peço, Pai. Ouça cada um e responda agora pelo seu Espírito. E eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus os abençoe.